Foi em uma manhã fria que Isabel bateu à porta da mansão Medeiros. Pequena, de olhos brilhantes e sorriso tímido, segurava nas mãos um envelope com a carta de recomendação de uma antiga patroa. Rafael não se deu ao trabalho de analisá-la. Apenas ordenou secamente: "Fale com a governanta. Se estiver tudo certo, pode começar amanhã." Isabel abaixou a cabeça e assentiu. Não era a recepção que esperava, mas não estava em posição de escolher. Precisava desesperadamente daquele emprego. Nos primeiros dias, Rafael sequer notou sua presença. Para ele, Isabel era apenas mais uma funcionária, alguém que fazia parte da casa, mas sem importância real. No entanto, pouco a pouco, algo nela começou a incomodá-lo. Era a forma como ela tratava todos com gentileza, como cantava baixinho enquanto trabalhava, como trazia uma luz que ele não sabia que sua casa precisava. Isabel rapidamente se tornou essencial na mansão Medeiros. Sua dedicação era impecável, e sua doçura fazia até os funcionários mais antigos admirarem sua presença. Mas para Rafael, cada vez que ele notava sua influência crescente sobre a casa, um incômodo sutil surgia dentro dele. Uma noite, ao chegar mais cedo de uma reunião, Rafael ouviu risadas vindas da cozinha. Ele nunca prestava atenção ao que acontecia ali, mas algo naquela risada o fez parar. Ao espiar pela porta entreaberta, viu Isabel ajudando Dona Célia, a cozinheira, a preparar o jantar. Elas trocavam histórias e riam como se fossem velhas amigas. "Parece que o clima da casa mudou", murmurou para si mesmo, irritado com a constatação. No dia seguinte, Rafael se pegou observando Isabel enquanto ela organizava a sala. Ele não gostava da ideia de se importar com a presença dela, mas era inegável. Algo nela o desestabilizava. Mais tarde, ao descer as escadas para sair, ouviu elas rindo na cozinha novamente, como se não houvesse preocupações no mundo. Aqui não é lugar para brincadeiras." Sua voz fria cortou o ar. O silêncio preencheu o ambiente. Isabel se virou surpresa com a presença dele. "Não estamos brincando, Sr. Medeiros. Estamos trabalhando e, às vezes, um sorriso pode tornar tudo mais leve." Respondeu com calma. Ele estreitou os olhos. Não estava acostumado a ser respondido daquela maneira, mas ao invés de repreendê-la, apenas virou as costas e saiu dali. Nos dias seguintes, evitou cruzar com Isabel. Algo nela o fazia se sentir vulnerável, e ele odiava essa sensação. Certa tarde, Isabel terminou suas tarefas mais cedo e saiu para comprar algo na vila próxima. Ao retornar, encontrou Rafael a esperando na sala, os olhos frios e avaliadores. "Onde estava?" ele perguntou seco. Isabel, surpresa com o tom acusador, respondeu com calma: "Fui buscar alguns remédios para a Dona Célia. Ela me pediu esse favor." "Não é paga para fazer favores", ele retrucou. O rosto de Isabel ficou vermelho de indignação, mas ela manteve a compostura. "Não vejo problema em ajudar." "Eu vejo. Você está no seu horário de trabalho. Quero funcionários que cumpram seu horário de trabalho, não que ajam como se fossem donos da casa." As palavras dele foram duras e Isabel sentiu um aperto no peito. Mas em vez de recuar, ergueu o queixo e sustentou o olhar de Rafael. "Se ajudar as pessoas incomoda tanto o senhor, talvez o problema não esteja em mim." Foi a segunda vez que ela ousou enfrentá-lo daquela forma. E ao invés de irritá-lo ainda mais, aquilo o desconcertou. Rafael não respondeu. Apenas se virou e saiu da sala, deixando Isabel sozinha, seu coração martelando no peito. Mal sabia ela que aquele seria apenas o começo de um conflito que mexeria com tudo dentro dele. Rafael estava cada vez mais inquieto. Nunca, em toda a sua vida, permitiu que algum funcionário falasse com ele daquela maneira. Mas Isabel, com sua firmeza e ao mesmo tempo uma bondade genuína, estava quebrando as barreiras que ele levou anos para construir. Certa manhã, ele a encontrou na biblioteca, empilhando livros com cuidado. Era raro ver empregados naquele cômodo. "Você gosta de ler?" ele perguntou, surpreendendo a si mesmo. Isabel levantou o olhar, hesitante. "Sim, muito. Os livros me ajudaram a superar momentos difíceis.
Eles me levam a lugares onde a realidade não pode me prender. Rafael franziu a testa. Não esperava essa resposta. Por um instante, quis perguntar mais, mas se conteve. Afinal, por que se importava? À noite, enquanto revisava contratos em seu escritório, pegou-se pensando na resposta dela. Sua curiosidade aumentava, mas o orgulho o impedia de demonstrar. Decidiu se afastar ainda mais, intensificando sua frieza. Mas a indiferença não durou. Muito. Uma semana depois, ao descer para o café da manhã, encontrou Isabel no chão da sala de estar, com a mão no tornozelo e uma expressão de dor no rosto. "O que aconteceu?" ele perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. "Eu..." "Escorreguei. Acho que torci o tornozelo", respondeu, tentando se levantar, mas falhando. Antes que pudesse protestar, Rafael a pegou nos braços. O toque o surpreendeu, e Isabel sentiu seu coração acelerar. "Vou chamar um médico", disse ele, levando-a para o sofá. "Não precisa, Sr. Medeiros. Foi só um pequeno acidente. Não me diga o que preciso ou não fazer. Sua voz saiu mais rude do que pretendia. Ele mesmo trouxe uma bolsa de gelo e insistiu para que ela repousasse. Era um gesto pequeno, mas para Rafael significava muito mais. Ele estava quebrando suas próprias regras, e isso o assustava, enquanto saía da sala. Sentiu que estava perdendo o controle sobre si mesmo. Isabel logo se recuperou do mau jeito que deu no tornozelo e voltou à sua rotina. Nos dias seguintes, Rafael se pegou algumas vezes, lembrando do perfume delicado de Isabel, que parecia pairar no ar, e a lembrança de seu toque quando a carregou. Nos braços o assombrava. Ele precisava recuperar o controle. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa dentro dele. Quanto mais tentava se afastar, mais o destino parecia empurrá-los um para o outro. Pequenos encontros no corredor, olhares trocados sem querer e momentos em que a presença dela era como um sopro de vida dentro daquela casa fria. Foi então que, certo dia, Rafael chegou em casa mais cedo e a encontrou na varanda, segurando o telefone nas mãos e com os olhos marejados. Ele não queria perguntar, não queria se envolver, mas antes que percebesse, já havia falado. "O que houve?" Isabel se sobressaltou, limpando rapidamente uma lágrima. "Nada, Sr. Medeiros. Só notícias da minha família." Ele estreitou os olhos, desconfiado. "Notícias ruins?" Ela hesitou, mas acabou suspirando. "Meu sobrinho está doente, e eu não tenho dinheiro para ajudá-lo no tratamento." Rafael sentiu algo se revirar dentro dele. Durante anos ele evitou qualquer tipo de envolvimento emocional com os problemas alheios, mas ali estava Isabel, vulnerável, e algo dentro dele dizia, para fazer algo. Sem pensar, ele tirou um talão de cheques da gaveta. "Quanto precisa?" Isabel arregalou os olhos chocada. "Eu não posso aceitar, Sr. Medeiros. Eu não tenho como pagar." Ele soltou um riso curto, incrédulo. "É só dinheiro. Eu tenho o suficiente para não sentir falta." "Mas eu sentiria", ela respondeu, com firmeza, olhando diretamente em seus olhos. Aquela resposta o desarmou completamente. Ele esperava que ela aceitasse sem hesitar, como tantos fariam. Mas Isabel era diferente. Naquela mesma tarde, Isabel tentava manter a concentração em seu trabalho, mas suas mãos tremiam. O telefone que carregava no avental parecia pesar toneladas. A mensagem de sua irmã ainda piscava na tela. "O Pedro piorou. A febre não baixa. Estou levando ele para o hospital." Seu sobrinho Pedro tinha apenas 7 anos. Um menino doce e cheio de vida, mas que desde pequeno enfrentava problemas respiratórios. Isabel sentia um nó apertado no peito. Queria largar tudo e correr para o hospital, mas precisava daquele emprego. O salário que recebia na mansão Medeiros era essencial para ajudar sua família. Limpou as lágrimas apressadamente e tentou continuar com seu trabalho, mas Rafael notou que ela ainda estava abalada. "O seu sobrinho piorou?" perguntou sua voz firme, mas com um leve tom de curiosidade. Ela mordeu o lábio hesitando. Soltar aquele peso poderia custar sua estabilidade, mas naquele momento tudo parecia insignificante
diante do medo de perder Pedro. Meu sobrinho está no hospital, confessou sentindo um soluço escapar. Ele não está nada bem. Minha irmã acabou de mandar outra mensagem. Eu queria ir até lá, mas... Os olhos dela brilhavam com desespero. Rafael encarou aquela mulher diante dele completamente diferente da empregada sorridente que sempre via pelos corredores. Ele não gostava de se envolver nos problemas alheios. Havia aprendido que apego trazia sofrimento, mas algo dentro dele o impediu de simplesmente ignorá-la. Suspirou, passando a mão pelos cabelos. Pegue suas coisas, disse, seco. Isabel olhou para ele confusa. O quê? Eu vou te levar até o hospital, mas não discuta, apenas obedeça. O tom firme dele não deixava espaço para recusas. Isabel assentiu rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão antes de correr para pegar sua bolsa. O carro luxuoso de Rafael parecia completamente deslocado na entrada do hospital público. Ele olhou ao redor, sentindo um incômodo, estranho ao ver as longas filas de pessoas esperando atendimento. Algumas mães abraçavam seus filhos doentes, casais seguravam as mãos um do outro em silêncio e idosos dividiam bancos estreitos. Para Rafael, hospital sempre significava atendimento, rápido, suítes privativas e médicos particulares. Mas ali era diferente. Isabel desceu apressada e entrou no hospital sem sequer se lembrar de agradecer. Ele hesitou por um momento, mas movido por um impulso que não entendia, resolveu segui-la. Lá dentro, encontrou Isabel ajoelhada ao lado do sobrinho, segurando a pequena mão dele com carinho. Meu amor, a tia está aqui. Você vai ficar bem, tá? Ela sussurrou enquanto acariciava a testa do menino. Pedro abriu os olhos cansados e tentou esboçar um sorriso. Você trouxe bolo, tia? Perguntou com a voz fraca. Isabel riu baixinho, segurando as lágrimas. Da próxima vez eu trago o maior bolo do mundo, tá bom? A irmã de Isabel, Camila, olhou para a cena e só então percebeu o homem bem vestido parado próximo à porta. Isabel? Quem é esse? Isabel se virou e encontrou o olhar curioso de Rafael. Ela mesma ainda não sabia por que ele estava ali. Ele... É meu patrão, respondeu incerta. Camila se levantou ajeitando a blusa surrada e estendendo a mão para ele. Obrigada por trazer minha irmã, senhor Medeiros. Rafael Medeiros, respondeu, apertando a mão dela sem jeito. Ele sentiu a aspereza da pele de Camila. Diferente das mulheres da alta sociedade que conhecia, que tinham mãos delicadas e cheias de anéis, aquela mulher carregava calos. Eram marcas de trabalho, de luta. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um senhor de cabelos grisalhos se aproximou, segurando uma garrafa de água. Aqui, minha filha, tome um pouco para se acalmar. Camila pegou a garrafa e sorriu. Obrigada, pai. O senhor se virou para Isabel e acariciou seu rosto com carinho. Minha menina, você já fez tanto por nós. Não se preocupe, o Pedrinho vai melhorar. Isabel segurou a mão do pai e encostou o rosto nela buscando conforto. Rafael observava tudo aquilo em silêncio. A união daquela família, mesmo na dificuldade, o desconcertou. Eles não tinham riqueza, não tinham conforto, mas tinham algo que ele nunca teve. Amor incondicional. Por um momento, sentiu inveja. Não da pobreza ou da luta, mas daquele laço que parecia inquebrável. Foi então que percebeu algo que o assustou. Ele, que sempre achou que dinheiro era a única coisa importante, estava começando a enxergar o mundo pelos olhos de Isabel. Depois de algumas horas no hospital, a febre de Pedro finalmente começou a ceder. Os médicos recomendaram que ele ficasse em observação, mas garantiram que não era nada grave. O alívio tomou conta de Isabel, e Rafael, que permaneceu por perto sem saber muito bem o motivo, percebeu que seu papel ali havia terminado. Mas, quando estavam prestes a sair, ele olhou para Isabel exausta e claramente ainda abalada, e sugeriu: Tem um café aqui perto. Vamos tomar alguma coisa antes de eu te levar para casa. Ela hesitou. Estar sozinha com o patrão fora do ambiente de trabalho era algo que nunca imaginou. Mas naquele momento precisava respirar, precisava se acalmar. Tudo bem, respondeu sem muita certeza.
O lugar era simples, mas acolhedor. Pequenas mesas de madeira, o aroma de café recém-passado misturado ao de pão quentinho, e uma música, suave ao fundo, criavam um ambiente reconfortante. Rafael não frequentava lugares assim. Estava acostumado a restaurantes sofisticados, onde garçons de luvas serviam taças de vinho caro, mas, surpreendentemente, ele se sentia bem ali. Isabel segurava a xícara entre as mãos. O calor do café ajudava a aliviar o frio da noite. Rafael a observava, intrigado com a serenidade que ela transmitia, mesmo depois de um dia tão difícil. Sua família é especial. Ele comentou, quebrando o silêncio. Isabel ergueu os olhos para ele e sorriu de leve. Eu agradeço a Deus todos os dias por eles. São minha base, meu alicerce. Sem minha família eu não seria nada. Rafael ficou em silêncio por um momento. A maneira como ela falava da família, com tanta devoção, o fascinava. Para ele, a família sempre foi sinônimo de obrigações, cobranças e ausência. Você fala deles como se fossem o maior tesouro do mundo, disse ele sem esconder a curiosidade. Ela assentiu. E são. A gente pode não ter muito dinheiro, pode passar por dificuldades, mas o amor que temos uns pelos outros nos faz fortes. Eu sei que, aconteça o que acontecer, eles estarão ao meu lado. Rafael apoiou os cotovelos na mesa, observando-a com atenção. Nunca conheceu ninguém como Isabel. Ela irradiava uma força silenciosa, um amor genuíno pelas pessoas que amava. E isso mexia com ele de um jeito que não sabia explicar. Ela percebeu a intensidade do olhar dele e desviou por um instante, sentindo um calor inesperado no rosto. Para disfarçar, resolveu inverter a conversa. E você, Sr. Medeiros, como é a sua família? Rafael desviou o olhar e soltou um riso seco, sem humor. Fria, respondeu simplesmente. Distante. Lá em casa, ninguém demonstrava carinho ou amor. Meu pai sempre foi um homem rígido, mais preocupado com negócios do que com os filhos. Minha mãe, uma socialite que vivia ocupada demais para notar minha existência. Isabel franziu a testa. Não conseguia imaginar crescer em um lar assim. Nunca tiveram momentos em família? Um jantar juntos, um abraço, uma palavra de conforto? Ele soltou um suspiro e balançou a cabeça. Não. A única coisa que importava naquela casa era manter as aparências. Amor era considerado uma fraqueza. Ela sentiu um aperto no peito. Era difícil imaginar uma infância sem o calor de um abraço, sem um eu te amo sincero. E você? Sente falta disso? Sua voz saiu baixa, quase temerosa pela resposta. Rafael ficou em silêncio por um momento, encarando a xícara, à sua frente. Então ergueu o olhar e a fitou diretamente. Até uma hora atrás eu achava que não, confessou. Sempre vivi assim e me acostumei, mas depois de ver a sua família hoje, depois de presenciar o que vocês têm, comecei a pensar que talvez seria bom ter alguém em quem se possa confiar. Alguém que cuide de você e que você possa cuidar. Isabel sentiu o coração acelerar. O Rafael Medeiros que conhecia era arrogante, frio e distante. Mas diante dela agora, havia um homem que parecia vulnerável pela primeira vez. Os olhos dele estavam diferentes. Havia algo ali, algo que ela nunca tinha visto antes. E pela primeira vez, Isabel percebeu que Rafael não era apenas o patrão difícil e inacessível. Ele era um homem que, no fundo, ansiava por algo que nunca teve. Eles se olharam, presos naquele instante que parecia se alongar no tempo. Não havia mais o patrão e a empregada. Havia apenas dois corações que, sem perceber, começavam a se aproximar, e Isabel sentiu seu mundo balançar. Mais tarde, Rafael entrou em sua mansão e logo foi surpreendido por um silêncio carregado de expectativa. Todos os funcionários estavam reunidos na entrada, os olhares ansiosos voltados para ele. Por um instante, ele estranhou. Nunca antes fora recebido assim ao voltar para casa. — Como está Isabel? Perguntou Dona Célia, a cozinheira, com a voz repleta de preocupação. Ele piscou surpreso. — Está bem. O sobrinho dela ainda está em observação, mas os médicos disseram que não é nada grave.
Houve um suspiro coletivo de alívio. Dona Célia levou a mão ao peito e murmurou um agradecimento a Deus. Eu sabia que aquele menino ia melhorar, disse o jardineiro, um homem de poucas palavras e semblante sério. Rezei por ele a noite toda. Rafael arqueou a sobrancelha. Você rezou? Perguntou intrigado. O homem assentiu sem hesitação. Isabel é uma menina boa. Gente como ela merece que a gente peça a Deus por sua família. Os outros funcionários concordaram, todos parecendo genuinamente apegados a Isabel. Rafael ficou impressionado. Isabel estava na casa há pouco tempo, mas já havia conquistado a confiança e o carinho de todos. Ele, por outro lado, morava ali há anos e nunca viu aqueles mesmos rostos expressarem qualquer afeto por ele. Sentiu um aperto no peito, um incômodo, estranho que não soube explicar. Sem dizer mais nada, subiu as escadas e foi para seu quarto. A mansão estava mergulhada no silêncio. Rafael estava deitado em sua cama enorme, cercado por lençóis impecáveis e travesseiros caros. Mas por mais que tentasse, o sono não vinha. Seus pensamentos estavam inquietos e o motivo tinha nome e sobrenome: Isabel da Silva. Ele se lembrava da expressão dela no hospital, dos olhos marejados de lágrimas, do jeito que sua voz embargou ao pedir para sair mais cedo. Havia algo nela que o tocava de um jeito que ninguém jamais havia tocado. Então, sua mente o levou para um outro momento. Ele lembrou-se do dia em que Isabel torceu o tornozelo. Recordou-se de como seus braços instintivamente a seguraram do choque inesperado ao sentir o corpo delicado dela, tão próximo ao seu. Lembrou-se do cheiro suave que ficou impregnado em sua camisa, da textura macia da pele dela quando, sem pensar, afastou um fio de cabelo de seu rosto. Seu coração acelerou. Ele fechou os olhos, mas em vez de afastar os pensamentos, eles apenas se tornaram mais intensos. Sentiu algo que há muito tempo não sentia, um medo irracional de perder algo. Mas como ele poderia temer perder algo que nem era seu? Franziu o senho, irritado consigo mesmo. Rafael, o que está acontecendo com você? Murmurou para si mesmo. Passou a mão pelos cabelos, frustrado. Ele, Rafael Medeiros, nunca se deixava afetar. Sempre foi um homem racional, frio, acostumado a controlar todas as situações da sua vida. Mas com Isabel era diferente, e isso o assustava mais do que gostaria de admitir. O sol da manhã iluminava a mansão Medeiros quando Isabel chegou para retomar seu trabalho. Ainda estava um pouco cansada, mas feliz por seu sobrinho estar bem. Mal entrou na sala e avistou Rafael, impecável em um terno escuro, ajeitando os botões do punho da camisa enquanto se preparava para sair. Ele ergueu o olhar e, por um instante, pareceu hesitar. Vejo que voltou, disse, sua voz firme, mas com um tom inesperadamente suave. Isabel assentiu com um sorriso tímido. Sim, senhor. Não podia ficar longe por muito tempo. Ele ficou em silêncio por um momento e, antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, perguntou: E seu sobrinho? Como ele está? O coração de Isabel aqueceu ao perceber um resquício de preocupação genuína na voz dele. Graças a Deus, já teve alta e está em casa se recuperando, respondeu com os olhos brilhando de gratidão. Rafael não disse nada de imediato. Apenas assentiu devagar e então seus lábios se curvaram num sorriso discreto, um gesto sutil, mas que para Isabel pareceu imenso. Fico satisfeito em saber, ele murmurou. E é bom vê-la de volta. Isabel arregalou levemente os olhos, surpresa com a declaração inesperada. Mas antes que pudesse responder, um grito animado preencheu a sala. Isabel, minha querida! Dona Célia, a governanta da casa, surgiu apressada e, sem hesitação, puxou Isabel para um abraço apertado. Estávamos todos preocupados com você. Que bom que voltou. Isabel retribuiu o abraço sentindo o carinho genuíno da mulher. Rafael observou a cena e algo dentro dele se contorceu. Era uma sensação incômoda, estranha, como se algo estivesse faltando. Era ele quem queria sentir Isabel tão perto, envolvê-la num abraço protetor, sentir de novo aquele cheiro doce e suave que ficava em sua memória toda vez que pensava nela.
Seus olhos escureceram com o pensamento. O que estava acontecendo com ele? Sentiu um nó na garganta, mas logo balançou a cabeça tentando afastar aqueles sentimentos que não deveria estar sentindo. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu, ajustando apressadamente a gravata enquanto caminhava. Para fora. Isabel franziu a testa confusa. O que deu nele? Perguntou em voz baixa. Dona Célia soltou uma risadinha. Vai saber. Mas esse homem anda diferente ultimamente. Isabel olhou para a porta por onde Rafael acabava de sair. Seu coração bateu mais forte, sem que ela entendesse exatamente o porquê. Naquela mesma noite estavam silenciosa na mansão Medeiros. O único som vinha do escritório de Rafael, onde o tilintar do gelo contra o copo e o leve deslizar da caneta sobre o papel preenchiam o ambiente. Ele tentava se concentrar no relatório à sua frente, mas sua mente insistia em levá-lo de volta ao dia de hoje. A volta de Isabel, o abraço que ela recebeu de Dona Célia, o sorriso que lhe deu ao falar sobre o sobrinho, e principalmente a maneira como algo dentro dele despertou. Uma batida leve na porta interrompeu seus devaneios. Entre, disse, ajeitando-se na cadeira. A porta se abriu devagar, e Isabel surgiu hesitante, mas com um brilho decidido nos olhos. Desculpe incomodar, Sr. Rafael, mas eu precisava falar como o senhor. Ele recostou-se na poltrona e indicou para que ela entrasse. O que foi? Ela deu alguns passos à frente, engolindo em seco. Eu só queria agradecer pelo que fez por mim e minha família. Pelo que fez pelo meu sobrinho. O senhor não tinha obrigação de me ajudar, mas mesmo assim fez mais do que qualquer patrão faria. Rafael permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Então ela continuou. O senhor foi mais do que um bom patrão. Foi um homem generoso, e eu nunca vou esquecer disso. Os olhos doces de Isabel encontraram os dele, e algo dentro de Rafael se remexeu. Ele não conseguia desviar o olhar. Ela era linda. Não apenas de um jeito óbvio, mas de um jeito que tocava a alma. Havia uma luz nela que ele não conseguia ignorar. Sem perceber, ele se aproximou, pegando delicadamente a mão de Isabel entre as suas. Eu apenas fiz o que senti que devia fazer. Sua voz saiu baixa, rouca, carregada de algo que ele não conseguia mais esconder. Isabel sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O toque firme e quente da mão dele, a proximidade, o olhar intenso que a despia de qualquer resistência. E, acima de tudo, o perfume dele. Uma combinação irresistível de notas florais e amadeiradas, uma mistura perfeita entre elegância e mistério. Era avassalador. Seu coração bateu forte e, por um segundo, tudo ao redor pareceu desaparecer. Rafael, completamente hipnotizado, não resistiu mais. Ele se inclinou, os olhos fixos nos lábios dela, e antes que qualquer pensamento racional pudesse impedi-lo, a beijou. O beijo não foi suave ou hesitante. Foi intenso, profundo, arrebatador. Isabel sentiu as pernas fraquejarem, mas antes que pudesse cair, Rafael a segurou com firmeza, puxando-a para mais perto, protegendo-a em seus braços. Ela se perdeu naquele momento. Se entregou como nunca antes. Quando finalmente se afastaram, seus olhos ainda estavam fechados, tentando absorver o que acabava de acontecer. Rafael respirou fundo, passando a língua pelos próprios lábios, ainda sentindo o gosto doce de Isabel. Me desculpe, murmurou hesitante, tentando recuperar a sanidade. Mas eu não sei exatamente o que está acontecendo comigo. Ela abriu os olhos confusa, ainda atordoada com o beijo. Desde que você chegou nesta casa, eu não consigo parar de pensar em você, ele confessou, olhando-a com sinceridade. Isabel sentiu seu coração apertar. Ela queria dizer que sentia o mesmo, mas sabia que aquilo era impossível. Rafael, isso não pode acontecer, disse baixinho, afastando-se. Eu sou apenas a empregada. Isso nunca daria certo. Ele franziu o senho, como se não esperasse essa resposta. Ela desviou o olhar, lutando contra os próprios sentimentos. Boa. Noite, senhor. E saiu do escritório, deixando Rafael sozinho, pensativo, e sentindo pela primeira vez na vida
que algo realmente importante estava escapando de suas mãos. Os dias que se seguiram foram diferentes. Rafael percebeu que algo dentro dele havia mudado desde aquela noite. Algo que ele não conseguia mais ignorar, mas também não sabia como lidar. Para evitar confrontar seus próprios sentimentos, ele começou a evitar Isabel pela casa. Se ouvia sua voz na cozinha, pegava um café no escritório. Se a via no jardim, mudava de caminho. E isso doía. Era estranho sentir essa necessidade de se afastar. Mas talvez fosse o melhor. Isabel estava certa. Eles eram de mundos completamente diferentes. Ela era uma mulher simples, de valores fortes, que amava sua família acima de tudo. Ele era um homem acostumado ao luxo, ao poder e a um estilo de vida frio e solitário. Que futuro poderia existir entre eles? No entanto, essa distância forçada estava sendo mais difícil do que ele imaginava. Certa noite, enquanto tomava um uísque em seu escritório, deixou-se afundar no sofá de couro, os olhos fixos na lareira. As chamas dançavam, mas tudo o que ele conseguia enxergar era o brilho dos olhos de Isabel. Ele se lembrou do cheiro doce dela, da suavidade de seus lábios, do jeito que o coração dela bateu acelerado contra seu peito. Eu sou apenas a empregada. Isso nunca daria certo. As palavras ecoavam em sua mente. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. O que fazer com esse sentimento? Murmurou para si mesmo. Estava acostumado a tomar decisões frias e racionais. Mas, pela primeira vez, sentia-se completamente perdido. A razão dizia que deveria esquecer Isabel. Mas o coração começava a gritar alto demais para ser ignorado. Rafael tentava evitar Isabel, ficando mais tempo fora de casa, mas parecia que o destino não queria ajudá-lo. Depois de dias intensos de trabalho e noites mal dormidas, seu corpo começou a dar sinais de exaustão. Primeiro vieram as dores de cabeça, depois o cansaço extremo e, por fim, a febre alta. No final daquela tarde, ao perceber que Rafael não havia descido para jantar, Dona Célia estranhou e foi até seu quarto. Encontrou-o deitado, suando e se revirando na cama. Preocupada, chamou um médico de confiança da família. Você pegou uma virose forte, Rafael. O doutor disse, após examiná-lo. Seu corpo está debilitado. Vai precisar de repouso, hidratação e medicação. Nada de sair por aí, entendeu? Rafael bufou, contrariado. Detestava ficar parado, mas não tinha forças nem para discutir. Assim que o médico saiu, Isabel, que observava de longe, sentiu uma inquietação no peito. Mesmo sabendo que deveria manter distância, não conseguiu evitar. Foi até a cozinha, preparou um chá calmante e subiu até o quarto dele. Bateu na porta suavemente e entrou. Rafael estava recostado na cabeceira da cama, com os olhos cansados, mas ainda imponentes. — O que você está fazendo aqui? Ele perguntou rouco. — Vim trazer um chá para te ajudar a dormir melhor, Isabel respondeu, caminhando até a cama. Ele a observou em silêncio, enquanto ela colocava a xícara na mesa de cabeceira e estendia a mão para sentir sua testa. O toque delicado de Isabel fez um arrepio percorrer seu corpo. — Está ardendo em febre, ela murmurou preocupada. — Não precisa fazer isso, Isabel. Você é minha empregada, não minha enfermeira. E você acha que eu me importo com isso agora? Ela pegou o termômetro e verificou sua temperatura. 38,1 C. Você precisa descansar. Sem dar ouvidos à resistência dele, Isabel pegou um pano úmido e passou suavemente em sua testa. Rafael fechou os olhos e suspirou. Aquele cuidado era algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão raro em sua vida. Os dias passaram e, mesmo sem perceber, Rafael começou a gostar da atenção dela. Isabel levava suas refeições, ajustava os cobertores quando ele dormia, e sua simples presença fazia o ambiente parecer menos solitário. Ele já não queria que ela fosse embora. Naquela noite, o vento começou a soprar forte, prenunciando uma chuva intensa. Isabel subia as escadas para ir ao seu quarto, quando percebeu que as janelas do quarto de Rafael ainda estavam abertas. Caminhou até lá e entrou silenciosamente. Rafael parecia dormir. Ela se aproximou,
Fechou as janelas e virou-se para ajeitar os cobertores dele. Quando baixou os olhos, encontrou os dele, despertos, fitando-a com intensidade. Eu não queria te acordar, disse ela, sentindo o coração acelerar. Eu não estava dormindo. Ele respondeu, a voz rouca e baixa. Isabel umedeceu os lábios. Sentia aquele perfume amadeirado e envolvente que, mesmo doente, continuava impregnado nele. Eu só vim ver se precisava de alguma coisa, ou de um remédio. Rafael ergueu a mão lentamente e tocou a dela. Seus dedos estavam quentes contra a pele macia de Isabel. Preciso de você, ele murmurou. Você é o melhor remédio para a minha cura. Isabel sentiu o ar faltar por um instante. Os olhos de Rafael eram um turbilhão de emoções contidas. E então, como se o mundo tivesse parado ao redor deles, ele ergueu o rosto e a beijou. Foi um beijo lento, intenso, cheio de sentimentos que palavras não podiam expressar. Isabel se entregou, suas mãos deslizando pelo rosto dele, enquanto Rafael a puxava suavemente, sentindo o calor de seu corpo. Quando se afastaram, ela deitou a cabeça em seu peito, ouvindo o coração dele bater acelerado. Rafael envolveu-a, com seus braços, acariciando seus cabelos. Durma aqui, ele pediu num sussurro. Isabel hesitou por um momento, mas acabou fechando os olhos, permitindo-se sentir o conforto daquele abraço. Naquela noite, Rafael soube que nunca mais poderia viver sem ela. Os dias passaram e Rafael finalmente se recuperou. Sua força voltava pouco a pouco, mas algo dentro dele havia mudado de forma irreversível. Durante todo o tempo em que esteve doente, Isabel esteve ao seu lado, cuidando dele com um carinho que ele jamais experimentou na vida. Agora, ao vê-la sorrindo na cozinha enquanto conversava com Dona Célia preparando o café da manhã, ele percebeu que não queria mais viver sem aquilo, sem ela. Naquela manhã, ele tomou uma decisão. Enquanto Isabel arrumava a mesa, sentiu uma presença atrás de si. Antes que pudesse se virar, Rafael segurou sua mão com suavidade. Isabel. Ele chamou seu nome num tom baixo, mas carregado de emoção. Ela virou-se e encontrou os olhos dele. Não havia mais hesitação, apenas certeza. Preciso falar com você, ele continuou. Isabel sentiu o coração acelerar. Rafael nunca a olhou daquela forma antes. Ele a conduziu até o jardim, onde o sol da manhã iluminava as flores recém-regadas. O ar era fresco e o perfume das plantas trazia uma leveza ao ambiente. Rafael segurou as mãos dela e respirou fundo. Antes de falar, eu passei muito tempo fugindo dos meus sentimentos, achando que as diferenças entre nós eram um obstáculo. Mas, Isabel, cada dia longe de você seria um sofrimento muito maior do que qualquer obstáculo que a vida pudesse colocar no nosso caminho. Os olhos de Isabel brilharam com lágrimas contidas. Rafael, eu te amo, Isabel, ele disse com firmeza. Eu nunca senti isso antes. Você me mostrou um lado da vida que eu nem sabia que existia. O amor, o cuidado, a simplicidade das pequenas coisas. E agora eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Ela cobriu a boca com a mão, tentando conter a emoção. Rafael apertou suas mãos com ternura. Eu não sou um homem perfeito, eu sei. Mas se você me der a chance, eu quero tentar. Quero construir uma história com você, do jeito que for, sem regras, sem medo. Porque no final o que realmente importa é o que sentimos um pelo outro. As lágrimas de Isabel desceram silenciosas. O coração dela transbordava de amor. Tudo o que ela sempre quisera ouvir estava ali, dito com tanta sinceridade que era impossível não acreditar. Rafael, Sua voz falhou, mas o sorriso em seu rosto dizia tudo. Eu também te amo. E sim, eu quero tentar. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Rafael a puxou para um beijo apaixonado. Não havia mais barreiras entre eles, apenas amor. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de ambos. O relacionamento crescia com cumplicidade, respeito e, acima de tudo, amor. Rafael, antes tão fechado e solitário,
agora se via cercado por afeto e pela alegria contagiante de Isabel. Quando a pediu em casamento, escolheu fazer isso da forma mais íntima e especial possível. No quintal da casa de Isabel, sob as luzes amarelas penduradas nas árvores, com um jantar preparado por sua família, ele se ajoelhou e abriu uma caixinha de veludo. Isabel, você transformou a minha vida. Me ensinou o valor da família, do amor verdadeiro. Você aceitaria passar o resto da vida ao meu lado? Com os olhos marejados e um sorriso emocionado, Isabel respondeu sem hesitar. Sim, eu aceito, meu amor. A pequena festa de noivado foi apenas para os mais íntimos, mas Rafael sentiu que não precisava de mais nada além das pessoas que estavam ali. Pela primeira vez, ele fazia parte de uma verdadeira família. A família de Isabel o acolheu como um filho, e ele, que sempre viveu cercado por luxos, percebeu que a maior riqueza que alguém poderia ter era exatamente aquilo: amor, união e laços verdadeiros. Enquanto abraçava Isabel, sentiu-se completo. Não importavam as diferenças, não importava o passado. O que realmente importava era que dali em diante ele nunca mais precisaria enfrentar a vida sozinho. E assim, Rafael e Isabel começaram um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo onde o amor sempre seria a escolha certa. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.